Bom, gente, andando em cima de Lucas, do texto de Lucas, tem sido a nossa conversa, a nossa caminhada dominical aqui, lembrando que a intenção dessa série, para você que está chegando agora, é nós percebermos o que Lucas quis dizer a Teófilo, aquele que é o destinatário desse texto, a respeito de Jesus, do seu pensamento, dos seus ensinamentos, dos seus valores. Lucas está escrevendo para Teófilo. E a ideia da série Meu Caro Amigo é nós enxergarmos isso da melhor maneira possível. Lembrando, eu sempre começo as conversas aqui, lembrando o que diz Lucas 1,4, que é a intenção de Lucas. Ele diz, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Essa é a ideia de Lucas ao escrever essas palavras a Teófilo. Nós já temos falado aqui, essa é a 12ª conversa que nós temos, e nós percebemos na construção de Lucas, e isso é muito importante, quando lemos os evangelhos, precisamos entender quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, quais eram as circunstâncias, para tentarmos entender da melhor maneira possível o que o autor está dizendo. E Lucas vem construindo a sua narrativa, e ele deixou muito claro, através de uma sequência de situações registradas por ele, que Jesus veio para todos. A gente entendeu plenamente essa situação no último domingo, no domingo passado, melhor dizendo, quando nós chegamos ao momento do chamado de Levi. Antes do chamado de Levi, nós tivemos uma conversa sobre o chamado dos discípulos, de Pedro, que deixa tudo e segue Jesus, a cura do leproso, uma conversa bem interessante, a cura do paralítico, que é descido do teto da casa, deve se lembrar disso também, e como eu disse semana passada, o chamado de Levi. Tudo isso constrói a seguinte ideia: Jesus veio para todos, as portas do reino estão abertas para todos. Mas agora a gente entra na sequência da conversa de Lucas, onde ele quer dizer para Teófilo, e eu acho que nós vamos construir juntos essa conversa aqui, você chegará à mesma conclusão que eu espero, que esse reino que é trazido por Jesus, que é disponível a todos, ele é novo. O reino que chegou é um novo reino. Então vamos lá? Lucas capítulo 5, versículo 33 diz assim: E ele lhes disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz o vinho velho é melhor. Logo depois de Jesus chamar Levi e participar de um banquete com Levi na sua casa, onde ele deixa claro que veio para os doentes, que veio para os enfermos, e esse grupo, nós conversamos domingo passado, que ele se refere aos pecadores, publicanos, meretrizes, desqualificados para a religião de Israel. Jesus tem essa conversa com os fariseus, ela continua acontecendo, e a postura deles é uma postura de condenação do que Jesus está fazendo. Eles dizem, e eles começam pela questão do jejum, como nós lemos aqui. Os discípulos de João Batista e os discípulos dos próprios mestres da lei, eles jejuavam, mas eles perguntam para os discípulos de Jesus, vocês não jejuam? Por que vocês não jejuam? É interessante que eles vão direto nesse ponto, que é um ponto muito importante,
da cultura e da religião de Israel. Vamos falar um pouquinho sobre jejum. Vamos entender melhor o que está acontecendo aqui. O jejum, ele era parte integral da religião de Israel. E o jejum, ele acontecia, segundo a lei, lá em Levítico 23, Levítico 16 e também em Números capítulo 29, uma vez por ano. A lei determinada por Deus no princípio era essa. Depois do exílio, aquele momento que o povo de Israel volta do cativeiro e volta a habitar ali na região de Israel, algumas coisas são mudadas na própria lei, determinadas por Deus, e o que acontece é que o jejum ele cresce um pouco. Agora seriam 4 vezes por ano, inclusive nas festas que Israel celebra, que você conhece muito bem, tipo Yom Kippur. Então o jejum, de algum momento depois do exílio, passa de 1 vez por ano para 4 vezes por ano. Ok, essa era a lei, essa era a direção de Deus a Israel. Ele tinha um aspecto interessante, ele poderia ser feito de forma individual, é o que a gente encontra lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 22, só para constar, ou de forma coletiva. Nós temos Juízes capítulo 20, versículo 26 e 27, nós temos Esther, quando Esther mesmo convoca, não é, aquele jejum para que a nação toda orasse e jejuasse pela situação dela, ou seja, poderia ser individual, poderia ser coletivo. Ok, essas são informações básicas sobre a lei a respeito do jejum. E o que é que ele expressava? Para que serve jejuar? Por que Deus disse que deveriam jejuar? Bom, o jejum expressava tristeza, penitência, humilhação e busca por orientação divina. Esse é um escopo básico para a gente entender mais ou menos o que é que está por trás dessa conversa, mas há uma informação muito importante. O fato dos fariseus questionarem Jesus a respeito dos seus discípulos não fazerem jejum, tem a ver com qual era a interpretação do jejum para aquele momento histórico em que Jesus está com seus discípulos ali em Israel. O jejum no judaísmo da época de Jesus era um sinal que consistia em esperar e lamentar o momento presente em que o reino ainda não havia chegado. Então, além dessas informações que nós tivemos anteriormente, aqui cabe mais uma. O pessoal da época de Jesus, os fariseus, mestres da lei, jejuavam também como um lamento, porque o reino não chegou, era o que eles imaginavam. O reino ainda não veio, então nós jejuamos pela vinda do reino, pela vinda do Messias. É isso que está em jogo aqui. Você sabe que também tem um outro aspecto. Os fariseus exageravam no jejum, não é? Esse que era feito 1 vez por mês, 4 vezes por ano, como nós soubemos agora aqui, eles faziam várias vezes por semana, e eles sempre traziam para si a atenção, mostrando que eles eram mais espirituais do que os outros, porque jejuavam demais, e Jesus tem várias conversas sobre isso nos evangelhos, ou seja, era uma prática prevista e dada por Deus a Israel, mas eles faziam aquilo de forma equivocada. Por isso é que eles perguntam, por que os discípulos de Jesus não oram? Aliás, não jejuam. Por que eles não jejuam? Porque eles estavam esperando o reino, então eles jejuavam por isso. Bom, o assunto jejum, cabe aqui uma abertura, aqui um espaço para a gente conversar sobre isso, também é às vezes entendido de forma equivocada por nós hoje. De alguma maneira, esse assunto ganhou informações e uma formatação, melhor dizendo, equivocada, e frequentemente nós encontramos gente que acha que jejum é uma forma de se obter alguma coisa. Eu vou jejuar para ter vitória em alguma coisa. Eu vou jejuar para pressionar Deus a me dar alguma coisa. Geralmente o jejum está ligado a esse tipo de postura. É claro que diante de Deus, cada caso é um caso, e a gente entende isso, e diante da dor das pessoas, elas buscam a Deus do jeito, muitas vezes, que o seu coração os dirige a fazer,
e ok. Mas a verdade é que o jejum não deve ser feito com essa intenção. O jejum deve ser feito com a intenção de nos aproximarmos de Deus, de um coração contrito, de um coração quebrantado. Se nós deixarmos de comer durante o dia, e hoje nós às vezes escolhemos o que, estou fazendo jejum de Coca-Cola, estou fazendo jejum de chocolate. Se a gente faz qualquer tipo de esforço desse, mas não tem, junto com esse esforço, um coração contrito, um momento de oração, um momento de devoção a Deus, uma reflexão bíblica acompanhada de oração e contrição, isso se chama dieta. Fazer jejum sem a devida postura diante de Deus é só deixar de comer. E deixar de comer hoje se chama dieta ou jejum intermitente, que serve para emagrecer, é isso aí. O verdadeiro jejum é aquele que está descrito em Isaías 58, onde há quebrantamento de coração, onde o nosso coração acompanha esse movimento de nos abstermos de alimentos, para que a gente perceba melhor a Deus, para que a nossa carne, a nossa natureza carnal se cale, a gente ouça melhor a Deus. Isso sim é um bom caminho para a gente fazer um jejum. É autenticidade de coração, mudança de vida, expressa através de uma atitude como essa que é o jejum. Mas eu quero voltar à questão do texto e depois dessa curva sobre o jejum, entender melhor o que é que está acontecendo aqui. Jesus responde àqueles homens a respeito da não prática de jejum por parte dos seus discípulos. E a resposta de Jesus, na construção de Lucas, tem a intenção de dizer que um novo reino tinha chegado. Veja que eles evocam as tradições. João Batista, os discípulos de João Batista jejuam. Os próprios discípulos dos fariseus, guardadores da lei, jejuam. E agora vocês não jejuam. Por quê? Porque Jesus está sinalizando a partir desse momento que o reino que chegou é um novo reino. E os mestres da lei não entendiam que Jesus estava ali como o Messias, efetivamente, que traz um reino novo. E a nossa conversa hoje é basicamente essa. O reino de Deus que chega com Jesus é um reino da novidade, é um reino do novo. A prática era a mesma, porque Jesus mais à frente vai jejuar e defender o jejum, mas o coração é diferente. Sabe por quê? Porque Jesus ressignifica praticamente tudo. E nesse momento a gente não pode esquecer que a religião de Israel era uma casca vazia, sem sentido. Jesus então, a partir dos seus ensinamentos, ele ressignifica as coisas, trazendo os valores originais da lei de Deus. E eles não conseguiam simplesmente entender isso. O que Jesus está fazendo é pôr em prática o novo mundo que Deus traz a partir da sua vinda, da vinda de Cristo. Está trazendo o novo, e o novo não se encaixa com as coisas velhas e tradicionais que eram defendidas e vividas por aqueles homens de forma muito intensa. Sabe o que a gente pode usar aqui para melhorar nosso entendimento sobre isso? É o movimento que a tecnologia faz a gente viver hoje. Tudo é tecnológico hoje, né? Você está me assistindo por conta disso. Eu tenho só 52, só 52. Eu falo para a Ana que eu sou um jovem. Agora, o que eu percebi de mudança tecnológica na minha vida é assustador. Eu lembro quando papai e mamãe ficaram sócios da Telesp aqui em São Paulo e compraram uma linha telefônica. Ganharam ações na Bolsa de Valores para ter uma linha telefônica, que está lá na casa da mamãe até hoje. Nunca nós imaginávamos essa coisa de transmissão ao vivo, essa coisa de falar com pessoas através do vídeo, era a história dos Jetsons na televisão. Não tinha essa realidade. E com essa velocidade que a tecnologia avança, a gente vai ficando para trás, né? A gente fica. Daqui a pouco sai um aplicativo novo para fazer não sei o que você não sabe como é que faz. É uma loucura.
Eu recorro aos meus filhos para não ficar muito atrás, mas é assim mesmo, é desafiador. A tecnologia chega com coisas novas e a gente não consegue. Eu estou habituado com isso aqui, daqui a pouco não é mais isso, não, tem que mudar para aquilo. Era o que estava acontecendo. O novo chegou. E os fariseus que estavam habituados e construíram a sua vida em cima da tradição e da lei, perdendo o significado da tradição e da lei, agora eles ficam obsoletos. Essa é uma boa palavra para a gente definir esse momento. Eles estão obsoletos. Talvez nem tivessem o mal em si nesse momento aqui. Talvez não fosse nenhuma interpelação por maldade. Mas eles não estavam simplesmente entendendo as novas possibilidades, a nova esperança. Simplesmente não estava lá antes, agora está, através da figura do Cristo que está diante deles. E Jesus, inclusive, confirma isso. Quando ele diz que não é a hora dos seus discípulos jejuarem, porque o noivo está com eles, o novo chegou, o noivo que trouxe o reino novo está diante deles. E Jesus diz, agora eles não vão jejuar mesmo, porque o novo chegou, a esperança chegou, o perdão chegou, a novidade chegou. Mais à frente eles jejuarão. Mais à frente, quando eu for para o Getsêmani, é sobre isso que Jesus está falando. Quando eu trilhar o caminho para a cruz, e estiver lá no Getsêmani, tipo o que acontece lá em Mateus 26, eles vão jejuar, e terão que jejuar, mas agora não. Quando a igreja for perseguida, mais à frente sim, mas agora não. O noivo está aqui. E o novo também está aqui. Essa reação desses homens, como eu disse, é comum. É comum porque o novo realmente assusta. A novidade, ela é profundamente assustadora, especialmente quando a gente constrói a vida da gente em torno de coisas antigas. O novo nos desestabiliza. O novo, se não for rapidamente assimilado, ele passa por cima da gente. A gente está aqui em Guarulhos, você sabe. A Casa da Rocha, Guarulhos. Estamos aqui. E aqui tem o Shopping Internacional, que foi construído na fábrica, no prédio de uma antiga fábrica de máquinas de escrever que faliu, que acabou. Porque os computadores vieram e passaram por cima, essa tecnologia passou por cima. Tem a Kodak, lembra? Fotografia, filme, tal, aquela coisa toda, não existe mais, porque cada um de nós tem uma máquina super moderna no celular e coisas do tipo. Ou seja, quando a gente não se renova diante de algo novo, esse algo novo realmente passa por cima da gente. Jesus está dizendo, na sequência daquilo que ele fez, curando o leproso, o paralítico, convidando Levi para segui-lo, que esse novo chegou. E essa era a dificuldade daqueles homens. É uma verdadeira batalha entre tradição de Israel e o novo reino de Jesus. E essa batalha começa agora. Eles não admitem, eles não entendem o que está acontecendo. A verdade e a salvação que Deus ofereceu através de Cristo rompe as barreiras do judaísmo. E você sabe muito bem que é isso que acontece. Porque logo adiante Jesus morrerá. Mais adiante ressuscitará, subirá aos céus e o Espírito Santo descerá e virá habitar em todos. As fronteiras do judaísmo acabam. É o novo que chega a partir da figura do Cristo. É o perdão que alcança a todos. É disso que Jesus está falando. E Jesus explica de uma forma muito interessante, a partir de um certo momento na sua conversa, que o evangelho do reino, ele não cabe na religião. Ele fala que é novo, ele fala que os discípulos não precisam jejuar porque ele chegou, ele é o noivo. Aquilo pelo que os judeus jejuavam não tinha mais sentido de ser, porque ele está ali como Messias. E agora ele traz
uma parábola dividida em duas partes para ser melhor compreendida, onde ele explica que esse reino novo, ele não cabe na religião. Aí a conversa nossa começa a ficar um pouco mais profunda. Jesus apresenta essa parábola, onde ele chama a religião de Israel de roupa velha e de vinho velho. Vou dividir o texto para a gente entender melhor. Vamos ler agora Lucas 5, 36 a 36 e um pouquinho. Diz assim: então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Que conversa é essa? Jesus está chamando a religião de Israel de roupa velha. E está apresentando o evangelho que ele traz, o reino que ele traz, a novidade que ele traz de roupa nova. Ele diz que ninguém pode pegar uma roupa velha e remendar com um pedaço de roupa nova. Por uma questão até óbvia, ele mesmo explica isso na parábola. Se eu tiro um remendo da roupa nova para colocar na roupa velha, eu estou estragando a roupa nova, é claro. Não dá para comprar uma calça jeans novinha, arrancar um pedaço dela, apesar que hoje todo mundo usa calça rasgada, né? Até daria, mas você entendeu. Tire esse momento aqui cultural. Você pegar uma roupa nova, tirar um pedaço e colocar na roupa velha, o que acontece? Você estraga as duas. Não tem lógica isso. Sabe o que Jesus está dizendo? É que é impossível pegar partes do evangelho de Jesus e colocar na roupa velha da religião de Israel. Os motivos que levavam João Batista a jejuar, e olha que aqui, João Batista, você sabe que ele tem moral. Jesus diz que João Batista, melhor dizendo, era alguém realmente muito importante e especial. Mas João Batista ainda seguia a lei de Israel e jejuava pela vinda do Messias, que já está lá. Os fariseus oravam e jejuavam pela vinda do Messias, que já está lá. Não dá para pegar uma parte do evangelho de Jesus, roupa nova, o reino novo, e colocar na religião de Israel. Eu não posso pegar pedaços, partes do evangelho e adaptar à minha religião. Dá a impressão que os fariseus estão dizendo alguma coisa assim: a gente gosta dele, ele fala umas coisas muito legais, nós vimos ele fazer milagres, ele curou o leproso, ele curou o paralítico, ele fala umas coisas empolgantes, mas se pelo menos ele jejuasse, parece um apelo daqueles fariseus, se pelo menos ele jejuasse assim e adaptasse a coisa de um jeito que os dois formatos, não dá. Muitos sofrem quando percebem que a sua religião não serve de nada. Além de ser um momento em que a gente é muitas vezes atropelado pelo novo, perceber que o velho não se encaixa com o novo, não dá para misturar as coisas, é bem frustrante. Diante do evangelho de Jesus Cristo, genuíno e verdadeiro e novo que é, a religião realmente perde seu lugar, perde seu espaço. Alguns até lutam para segurar um pouquinho disso. Alguns até lutam para manter, e me dá a impressão que é isso que eles estão fazendo nesse momento, tentando salvar um pouco da religião, mas não dá. Diante do evangelho, algumas pessoas pensam assim: não pode ser verdade que eu me enganei a vida toda, não é possível. Não é possível que eu fiquei vivendo esse engano a vida toda, acho que dá para salvar alguma coisa. Mas Jesus está deixando claro que é preciso abandonar o velho para se apegar ao novo. Paulo diz lá em Gálatas 6:15,
De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. A primeira parte dessa frase de Paulo nos remete à religião. Circuncida, não circuncida, briga. Gálatas tem isso, porque Paulo está lá falando com os judaizantes sobre isso, que estavam, aliás, com os gálatas que estavam sendo influenciados pelos judaizantes, e Paulo traz aqui, olha, a religião precisa ser desconstruída. O que importa agora é ser nova criação. Isso implica em recomeço, ressignificação completa, transformação de mente e coração, enfim, nova criação. Não cabe pegarmos a nossa religião e tentarmos moldá-la para que ela se transforme e se encaixe em um remendo daqui, um remendo dali. Efetivamente tudo precisa mudar. A verdade é que a gente precisa morrer para nascer de novo. E só se faz novo quando se morre. Quando o velho morre, é que nasce o novo. É para esse caminho que Jesus está nos apontando. Até as nossas práticas religiosas, porque eu sei que às vezes um conflito acontece na cabeça das pessoas. Porque a gente tem uma prática religiosa, sim, mas ela é completamente ressignificada a partir do momento em que eu abandono a religião e abraço um novo do Evangelho. Até a prática religiosa, ela é ressignificada. Até o jejum ganha um novo sentido. Até a oração e a leitura bíblica ganham um novo sentido, porque agora tudo é novo. Mas Jesus vai mais profundamente ainda. Ele chama a religião de Israel de vinho velho. E ele chama o evangelho do reino de vinho novo. Vamos ler lá o versículo 37. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Esse negócio de vinho é parte da cultura do povo judeu. Eu tenho uma descendência italiana, que não é das muito fortes assim. Mas lá em casa mamãe tem o sobrenome Melati, Vicentini, uma das minhas avós tem esse sobrenome. Mas de alguma forma a gente foi perdendo um pouco isso. Então essa coisa de fazer vinho e tudo mais não faz parte da nossa tradição. Mas algumas famílias mais italianas na essência até hoje fazem vinho. E aí quando você vai fazer vinho, você tem que tomar cuidado com uma situação. O vinho, o suco de uva que dá origem ao vinho, quando fermenta, ele solta lá o CO2, é parte do processo. E se você não tomar cuidado, você estraga a vasilha que você está usando para que esse processo aconteça. Porque o CO2 expande e se bobear, explode tudo. Jesus está lembrando isso, usando isso para falar sobre a religião de Israel e o reino novo de Deus que vem por Jesus. O vinho novo, eu só posso colocar em vasilhas de couro novas. Por quê? Porque ele vai passar por esse processo, vai liberar CO2, e na época eles talvez não tivessem ferramenta, tecnologia para lidar com isso. Eles esperavam que o vinho fermentasse dentro daquela vasilha, até ele se fermentar completamente, e isso fazia com que a vasilha ficasse esticada. Vinho novo, odres ou vasilhas novas. Vinho velho, já fermentado, vasilha velha. Não dá para pegar vinho novo e colocar em vasilha velha. Por quê? Ela já está esticada, já cedeu tudo que tinha que ceder. Aí eu encho lá a vasilha de couro velho, velha, e aí o que vai acontecer? Evangelho novo não cabe na vasilha velha da religião.
Porque o evangelho novo, ou o novo que vem através de Jesus, ele se expande. Ele vai tomando conta da vida da gente. O evangelho, ele vai se embrenhando em todas as áreas da vida da gente. É muito interessante isso. Ele vai se expandindo. Ele vai levando a gente a entendimento de coisas que a gente não entendia, valorização de coisas que nós desprezávamos, abandono de coisas que nós achávamos tão importantes e amávamos. Ele vai mudando a gente de ponta cabeça, o evangelho vai se expandindo em nós. E dentro da nossa religião, ele não cabe. O evangelho se expande dentro da nossa vida e efetivamente não cabe dentro da nossa religião. Vamos ver um pouquinho no texto bíblico o que é que a Bíblia fala sobre essa expansão do evangelho. Olha que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz lá no capítulo 2, versículo 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Está falando dessa expansão que acontece na vida de cada um de nós, que estamos sedimentados em cima de Cristo. É o que o evangelho faz. Vamos lembrar outro texto de Paulo sobre isso, Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amodem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Metanoia. Uau, que texto conhecido. Está falando de expansão de mente, de compreensão do que eu não compreendia, de um alcance maior, de uma mudança de interpretação da vida. A religião impede isso de acontecer. Por isso que vinho novo não cabe em vasilha velha. Vinho novo cabe em vasilha nova, transformada por Deus. Esse é um problema dos reconvertidos que saem da religião e que se deparam com o evangelho de Cristo. Muitos perguntam: o que eu faço agora? Sabe por quê? Porque religião ensina o que eu faço, evangelho me transforma em outra pessoa. E nessa transição a gente costuma muito fazer essa pergunta. Eu fiz essa pergunta: o que é que eu faço agora? Ou seja, como é que eu me comporto agora? Porque o evangelho é cheio de regrinhas. O evangelho é cheio de caminhos. O evangelho, aliás, estou errando aqui. A religião é cheia de doutrinas, de regras morais, de caminhos, de receitinhas. Evangelho não. Religião tem a ver com controle. Religião tem a ver com autossuficiência. Religião é aquilo que eu faço para alcançar o mérito de ser aceito por Deus. Sabe que agora eu estou fazendo umas corridas aí, né? Tipo Forrest Gump. Run, me too. Sabe uma coisa muito legal que acontece quando você pratica corrida? É que a gente que tem uma assistência de um treinador, alguma coisa assim, e hoje é muito simples você ter isso, porque a internet possibilita tranquilamente isso, você recebe uma planilha da semana. Ó, segunda você vai correr tanto, em tanto tempo. E aí você vai para a sua corrida. E a coisa mais gostosa é quando você está lá para o quilômetro 16, assim, com a língua de fora, com os cambitinhos doendo, mas você ouve aquele alarmezinho do relógio, pip, pip, conseguiu. Você entrega a corrida completa. E sabe qual é a linguagem dos corredores? Está pago. Paguei a planilha, hein? Está pago. Somos assim. Essa é a nossa prática religiosa. Está pago. Como assim? Eu fiz o jejum, está pago. Não devo nada. Como se não continuássemos devendo, por sermos completamente pecadores. Mas esse é o caminho da religião. O que é que você faz? Como você faz? Cumpra isso, faça isso, seja moralmente assim. Evangelho não.
Evangelho é o novo de Cristo, sendo verdade uma nova criatura, uma nova criação. A partir disso, eu faço, porque sou. Essa é a grande diferença do Evangelho. Faço porque sou. E o Evangelho é que produz esse movimento divino em nós. A religião, como eu disse, é da autossuficiência e do controle. Sempre queremos dominar, sempre queremos fazer o que nos justifique. Mas o novo de Deus vem para dizer, não tem nada que você faça que te justifique. É uma questão de entrega. É uma questão de receber. Por isso que é tão difícil essa transição de religião para evangelho. Porque na religião eu controlo, na religião eu faço, na religião eu me torno, ou acho que faço isso, eu me torno. Mas no evangelho eu só recebo. É o perdão de Jesus que alcança a gente que não merece, como eu e como você. É o novo de Deus. Esse é o novo de Deus. Cuidado quando você ouve por aí, o novo de Deus está por vir. Já veio, irmão. Já veio e está entre nós. Ele já veio trazendo a novidade da libertação, a novidade do perdão, a novidade da vida que só Ele pode nos dar. Quando eu vivo o que Deus fez na cruz, essa novidade se faz verdadeira em mim. Portanto, diante de nós está o desafio de nós nos entregarmos como seguidores de Cristo e deixarmos o Evangelho invadir tudo. Porque o novo de Jesus Cristo chegou e Ele não casa com a nossa religião. O Evangelho não cabe na nossa religião. Agora, para encerrar, Jesus deixa uma advertência bem séria, que a gente tem que tomar cuidado com ela. Claro, foi Jesus que disse. Versículo 39 diz: e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. O que é que Jesus está dizendo aqui? Tome cuidado com a religião, porque ela é sedutora. Tome cuidado com a religião, porque ela é uma fonte de controle que nós mesmos temos em nossas mãos. Tome cuidado. Tome cuidado, porque a força da religião é maior do que nós imaginamos. Mas Jesus faz essa obra de transformação em todo aquele que deseja. Ele só está dizendo, tome cuidado. E eu encerro essa conversa hoje com você dizendo, o novo chegou, meu irmão. O novo de Jesus chegou. Hoje é dia de nós avaliarmos se temos tentado fazer esse movimento impróprio de adaptar evangelho novo, vivo e poderoso em nossa religião falida e velha. Não dá certo. A conversa hoje aqui é morte para viver. É ressignificar tudo e se abandonar em Cristo Jesus. Esse é o convite dele para mim. E esse é o convite dele para você. Vamos orar juntos por isso. Senhor Jesus, estamos diante do Senhor. E essa história move o nosso coração a reavaliarmos a maneira como temos andado diante do Senhor. Somos tendenciosos ao controle, queremos nos auto-justificar, mas aqui aprendemos a Tua palavra claramente, que o Evangelho é novidade, e que essa novidade vai se expandir em nós, e vai tomar o lugar da nossa religião.
E que a partir de agora, então, ela não seja mais a nossa religião. A gente quer se despir dela. A gente quer se abandonar em Ti, Senhor. É um caminho árduo para muitos, difícil para muitos. Eu sei que muitos que me ouvem, me assistem agora, passam por esses conflitos e ainda não conseguiram se desapegar da religião que é tão prazerosa em tantas coisas. Faz essa obra, Jesus, na vida dos meus irmãos e na minha vida também diariamente. Porque todo dia a religião bate na minha porta, Senhor, e quer me fazer tomar de volta o controle, e quer me fazer ser alguém que segue regras e apresenta virtudes morais para determinar coisas diante do Senhor. Tem misericórdia de mim. E eu te peço que eu lute contra a religião todos os dias. E cada um que me assiste lute contra a religião todos os dias. E a gente se abandone nesse novo, que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho que é para todos e que nos recebe ainda pecadores. Obrigado. Desconstrói tudo isso em nós e nos mostra, Jesus, dia a dia, como sermos cheios dessa verdade do Evangelho. Obrigado por esse domingo, obrigado por essa manhã, que seja um bom domingo, um bom resto de domingo e uma ótima semana, guardando o nosso coração, cuidando de nós e nos ajudando em tudo. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.